Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Sim. Vamos, que eles puderem, vamos colocar de joelhos para orarmos e darmos início ao nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida, pelo teu amor e cuidado. Pedimos agora humildemente a tua presença, teu Santo Espírito a nos dar entendimento do que nós vamos estudar. Guia a nossa mente para a compreensão das tuas sagradas verdades, por favor. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eclesiastes capítulo 8. Vamos abrir nossas Bíblias. Eclesiastes 8, o verso 1. Quem quer começar lendo? Pode ler, só vou fechar a cortina ali atrás. Você pode ler. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Obrigado. É interessante aqui que nós vemos nesse texto uma pergunta: quem que é como o sábio? Então, quem é como o sábio? Singular, não é plural. 1 Timóteo 1,17, quem pode abrir e ler para nós? Primeira Timóteo 1,17. Acho que a Glaucia achou. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1,17, é isso? Provavelmente a sua versão é uma das mais novas, certo? Consegue ver qual a versão da Bíblia? Novo não, coitada, a Bíblia está quase se desmanchando. Aqui está no novo de 92, e a primeira página nem tem mais. Deve ser Almeida Revista e Atualizada. Almeida Revista Atualizada. Então, assim, é uma tradução boa, mas tem alguns textos que eles acabam perdendo um pouco do conteúdo do original. Mas aí por isso que é bom nós compararmos com outras versões. Tem alguns textos que na Almeida Revista Atualizada estão melhores, nessa que você tem aí, do que essa que eu tenho aqui. Então é bom ter várias, né, para somar e comparar, né? Mas vejam só como diz na minha aqui. Na Odete eu acho que diz parecido também. Você quer ler aí, Odete? Eclesiastes, 1 Timóteo, desculpa, é 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Isso. É assim a tua também, né? É parecida, né? Acho que não é bem a mesma. Então, ao Deus Eric, único, sábio. Eu vou pegar aquela versão que você me deu do luterano, lembra que você me deu uma Bíblia? Tá. Uhum. Eu vou lá buscar, peraí. Beleza. Vou ver para pegar uma outra versão que eu tenho aqui para a gente comparar. Cadê a Andrews que eu tenho aqui? Vamos ver. Isso aí. Tá igual.
Na minha versão aqui, eu vou ler, depois eu leio aqui. Vamos ver na King James. Alguém tem a King James aí? A Bíblia King James? Não tenho. Eu tenho aqui. 1611, é uma tradução assim, mas é uma Bíblia boa também. Em alguns aspectos ela deixa a desejar, mas no geral a tradução dela é bem fiel. Vou ler aqui na King James para ver como é que está. Quando a Osana achar, também pode ler. Vamos ver. Qual a passagem, Eric? É 1 Timóteo 1,17? Isso. Vê, aqui está assim, Pode ler. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus único. Então, mesmo... Perceba que a essa palavra aqui, ó. sábio... tá. Essa é o meio da revista atualizada. Provavelmente é a mesma que a Glaucia ali usou. Percebam que a palavra sábio nem se encontra nessa tradução. Já na que a Aldete leu, que provavelmente será o meio da revista e corrigida, já tem a palavra sábio. Mas a construção da frase é um pouco diferente. Na King James e ao meio da corrigida fiel que eu tenho aqui, elas trazem desse jeito. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, ao único Deus sábio, tá tudo na mesma frase essa sentença ali, ó. Ao único Deus sábio. Só há um sábio, um único Deus sábio. E como também na Deodete ele fala, ao Deus único, sábio. Deus é sábio. E aí nessa ele ainda coloca junto, é o único Deus sábio. Quando a gente vai, voltamos lá para Eclesiastes 8:1, quem é como o sábio? Então, quem é como o sábio? Já ouviram falar no nome Miguel na Bíblia? O significado dessa palavra Miguel é quem é como Deus? E é um dos títulos de Jesus. Então, quem é como o sábio? Aí nós podemos ver um texto lá em João 10, verso 30. Quem achar, quiser ler, pode ler. João 10, 30, é isso? Isso. Eu e o Pai somos um. Jesus, aqui falando. Então, no verso 25 coloca que é Jesus, respondeu-lhes Jesus, daí ele vai dando o discurso. E aí, quando ele falou isso, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Ele disse que ele era um com o Pai. E aí, quando a gente volta em Eclesiastes, quem é como o sábio? Miguel, quem é como Deus? Jesus é como Deus, porque ele é Deus. E aí, quem sabe a interpretação das coisas? Quem que sabe a interpretação das coisas? Na história de Daniel nós podemos ver. Vamos lá em Daniel 5. Primeiro em Daniel 2. Nós temos um detalhe interessante. Daniel capítulo 2, o verso 27 e 28. Alguém que não leu ainda gostaria de ler? Quem gosta de participar e quer participar, pode se manifestar. Quem não faz muito questão, daí também não precisa, Mas a Eliane... Respondeu Daniel na presença do rei e disse:
O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, no teu leito são estas. Isso, muito obrigado. Então, olha só. Ele perguntando a você pode me fazer compreender? E aí Daniel diz claramente, não, ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue dar essa explicação, essa interpretação, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E essa declaração se repete de uma forma um pouco mais direta num caso de alguém mais obstinado, que nem aqui Nabucodonosor ainda estava aberto, ele até reconheceu que Deus era. Mas o neto de Nabucodonosor, o Beltesazar, em Daniel capítulo 5, já ele não estava assim aberto, ele estava obstinado, mas acabou chamando novamente também o Daniel à presença. E agora em Daniel 5, versos 16 e 17. Julita, quer ler para nós? Daniel 5, 16 e 17. Posso ler. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado um coração de animal. Eu acho que está em E outro. passe. Daniel É 5? É. Perdão, estou no 4. Isso aí, 5, 16 e 17. Só um pouquinho. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes interpretar. Só um pouquinho. Que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e farei saber a interpretação. Desculpa eu gaguejar, mas estou sem óculos. Deixei meu óculos lá na mulher do pastor ontem. Tranquilo, então. Mas é isso ali, ó. Far-lhe-ei saber a interpretação. E aí lá em Eclesiastes nós lemos, né? Quem sabe a interpretação das coisas? Aqui em Daniel 2, o rei, você sabe, você pode me fazer saber o sonho e a sua interpretação? E ele disse, ninguém consegue, ninguém sabe, mas há um Deus no céu. E aqui nesse outro caso, novamente, ele quis dar prêmios para caso ele desse a interpretação. E ele disse, olha, fica com os teus prêmios, eu vou dar a interpretação. E aí no verso 18 até de Daniel 5 ele coloca, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza e a glória e a majestade. Então ele coloca que exatamente Deus é digno, Deus é que dá o reino, Deus ele dá a interpretação. Então nesse contexto fica nítido, né? Quem sabe a interpretação das coisas? Deus sabe. Nós não sabemos, homem algum sabe. Como Daniel 2,27 coloca, o segredo que o rei requer, nem sábios. Ninguém sabe. Nem pessoa alguma. Mas quem é como sábio? Nós vimos, Jesus é como sábio, Miguel. E quem sabe a interpretação das coisas? Jesus. Aí agora vem um aspecto muito importante e que é um mistério, mas que nós podemos, pela fé, começar a aprender isso e a desfrutar desse privilégio. Vamos para 1 Coríntios, agora capítulo 2, o verso
15 e 16. Aquele que achar pode ler. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Posso ler? Pode. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vejam só. No meu fala quem é espiritual discerne bem tudo. Ou seja, julga bem tudo. Tem o discernimento, a interpretação das coisas. Nós temos a mente de Cristo no final do verso 16. Então, se Cristo é o sábio e Ele é quem sabe a interpretação das coisas, Deus nos dá aqui o privilégio de nos tornando ser pessoas espirituais, tendo o Espírito Santo, que no verso 10 coloca, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, e com isso, tendo isso como realidade, aí aquilo se cumpre em nós, termos a mente de Cristo. E aí, quando nós temos a mente de Cristo, vem a segunda parte do verso 1, Eclesiastes 8:1. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Então, essa sabedoria faz brilhar o seu rosto. A sabedoria que Jesus somente pode dar faz com que o nosso rosto, que é um símbolo do nosso caráter, de quem nós somos, faz brilhar. E é mais profundo até. E muda o nosso caráter, e a dureza do seu rosto se muda. Então, como mudar o nosso caráter, mudar o nosso semblante, as nossas emoções, como mudar isso? Somente Jesus. E Ele pode mudar a sabedoria dentro do nosso coração. E vejam só, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. A igreja, ela tem o corpo de Cristo, somos nós os membros, e Jesus é a cabeça. Aí quando nós vemos as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, no verso 14, na verdade, em comparação com outro texto que eu vou citar aqui, que é João 8:12, que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, João 8:12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E aqui em Mateus 5:14, quem achou ou quiser ler, pode ler. Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Obrigado. Então, vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo vós, no plural, se referindo à igreja. Aos discípulos, no caso, não é, que representam a igreja. Mas somos nós a luz ou é Jesus a luz? Então, aí como nós vimos, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. A glória vai ser não dada para nós, mas dada para Cristo. E aí vem o que Paulo mesmo fala em diversos locais da experiência dele, que queira Deus seja nossa também, que nós vamos fazer as coisas não para buscar a nossa própria glória. Como aqui Gálatas capítulo 6, verso 14. Julita, consegue ler para nós esse verso? Ou fica... Eu acho que deixa alguém ler. Tá. Tá. Já pode fazer o seu comentário, só vou ler aqui esse verso então. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, a glória seja dada, nós nos gloriemos em Jesus. Jesus é a cabeça, então no que nós fizermos de bom, tivermos de bom, seja para a glória da cabeça, para que a cabeça brilhe.
E a cabeça é Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Efésios, aqui, o próximo livro, capítulo 5, coloca exatamente isso. Verso 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E o 32 coloca, grande é esse mistério. É um mistério isso? Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Se eu faço parte da igreja, do corpo de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Não basta eu simplesmente pensar, eu sou sincero, eu procuro fazer a vontade de Deus e me isolar de todos e procurar viver independente, sem conexão nenhuma com ninguém e pensar, não, eu sou todo suficiente com Deus. Não é isso, é o corpo. Precisamos uns dos outros. Nosso discernimento ele é limitado, nós somos limitados. E aí, por isso que Deus nos adverte lá em Provérbios, capítulo 18, o verso 1, que busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola e se insurge contra toda a sabedoria, ou seja, se levanta contra toda a sabedoria. Se eu me isolo, eu estou me levantando contra Jesus. Jesus é sabedoria. Vejam só. Então Deus não quer que nos isolemos, mas que nós vivamos em unidade, em união com os irmãos. Corpo. Ô, Eric, É só a Julita, qual é né? Ah, tá, pode falar. a passagem depois de Efésios 5:23 que você falou, qual é? É o 5:32 e depois é Provérbios 18:1. É o 5:32, obrigada. E pode falar, Julita. Não queria comentar referente a essa luz, né? Quando Estevão foi apedrejado, ele olhava para o céu e o seu semblante era, né, luz, digamos, era um semblante sereno e tranquilo, né? E assim, tipo, quando a gente também percebe muitas pessoas, assim, o caráter delas mais calmo e coisa, tu vê, assim, o semblante, como é que eu te dizer, um semblante com uma serenidade, um semblante que tu diz parece angelical, né? Não sei se vocês também já perceberam essas coisas, mas mais sobre Estevão mesmo que eu quis comentar. Exatamente, é isso mesmo. E essa glória vem de Jesus. Então, seguindo aqui então agora Eclesiastes 8:1, já vimos vários aspectos que aborda aqui. Quem é como sabe? Jesus. Quem sabe a interpretação das coisas? Deus. Como nós podemos saber elas? Tendo a mente de Cristo, fazendo parte do seu corpo, né? Da sua igreja. E isso não somente se a igreja estiver bem, estiver correta. Daniel recebeu de Deus essa bênção. Mas ele, se vocês olharem no livro de Daniel capítulo 5, ele já estava bem de idade. Mas ele teve visões e ele teve sonhos ali mais adiante em Daniel capítulo 8, capítulo 9, ele teve sonhos. Então é interessante, bem próximo do período ali, que quando ele deu a interpretação daquela visão daquela escrita lá para Beltesazar, no capítulo 5, depois aqui no capítulo 6 é contado a história dele na Cova dos Leões. Aí depois ele começa a descrever algumas visões que ele teve antes, né, mais no passado. Daniel capítulo 7 ele começa lá dizendo no primeiro ano de Beltesazar, ou seja, ele volta um pouco no tempo e conta uma visão que ele teve. No 8 ele diz, terceiro do reinado de Beltesazar. E aí no capítulo 9, Daniel coloca no ano 1º de Dario, filho de Assuero. Então daí já foi depois da queda, foi depois daquele evento que nós vimos, que eles chamaram Daniel para dar a interpretação. E como que ele conseguiu dar a interpretação? Porque ele tinha a mente de Cristo. Bom, se ele tinha a mente de Cristo, quer dizer que ele estava conectado ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E aí nós vemos em Daniel 9, que bem nesse contexto, ele está orando pelo povo. O povo dele foi levado cativo por Babilônia. Por quê? Porque
desobedeceram a Deus, quebraram os mandamentos de Deus e ainda se achavam bons, quiseram resistir e ao Império de Babilônia e se rebelar contra ele. Daí o templo foi destruído, tudo, e não era o propósito de Deus, e não precisaria ter sido destruído o templo e todas as outras coisas terríveis que aconteceram, mas tudo isso aconteceu por causa da rebelião deles, da desobediência. E Daniel aqui nesse contexto não chega e se coloca: olha, Senhor, eu fui fiel ao Senhor, o que era verdade, todo aquele povo foi rebelde, deixa que eles então se percam e eu vou ficar aqui contigo. Não, ele se coloca no meio do povo e diz: nós pecamos, nós transgredimos, não demos ouvidos. Ele se coloca como se tivesse ele mesmo feito essas coisas que ele não fez. Aí nós vemos qual é o espírito do corpo de Cristo. Qual é o espírito de Cristo, né? Se uma parte do corpo está doente, todo o corpo sofre. Então aqui Daniel demonstrou esse princípio de amor, de submissão a Deus, e que ele se colocou, mesmo no meio de um povo corrompido, ele reconheceu fazer parte daquele povo, aceitou não só as bênçãos, mas também as maldições, que arruinaram muito da vida deles, como talvez muitos poderiam pensar, mas ele continuou sendo fiel a Deus, fazendo parte, se reconhecendo como parte desse corpo, porque ele sabia que era a igreja que Deus tinha escolhido. E a mesma coisa hoje, se nós estamos seguindo a vontade de Deus, estamos, digamos, na igreja, e na igreja muitas vezes vemos coisas erradas, não façamos com que isso nos leve a nos desviar, nos afastar, porque não é esse o caminho. Se fizermos isso, estamos nos levantando contra Cristo. Cristo vai purificar a sua igreja. Assim como nós, quando estamos doentes, a gente procura, né, fazer de tudo para recuperar uma parte doente. A gente se corta no braço, a gente vai atrás e fazer uma emergência para que façam pontos, a gente cuida, faz curativo, tudo. Assim também Cristo, ele vai cuidar muito bem, né, do seu corpo. Então é um detalhe importante isso. A Julita tem mais algum comentário? Tinha levantado? Não, desculpa, não tirei a mãozinha. Tá. Rosana, pode falar. Interessante que você leu aqui que a gente, para você edificar o corpo de Cristo, você tem que estar em comunidade. E a responsabilidade é grande. Então, assim, a gente participando do grupo, a gente aprende bastante, porque a gente enfrenta pessoas que também têm dureza na face, né? E você vê, assim, e a gente aprender aqui não torna você melhor, mas te torna mais responsável. É verdade, passar esse conhecimento adiante. Então, tudo que nós temos, digamos, de mais do que outras pessoas, tudo que nós temos de especial, de dádivas, não nos torna melhores que os outros, não, mas nos torna mais responsáveis de usar isso para servir a Deus. Agora, Eclesiastes 8:2. Eu digo: observa o mandamento do rei, e isto em consideração ao julgamento que fizeste a Deus. Então, devemos observar o mandamento do rei. O que Deus disse, observe. Veja com os olhos, procure seguir aquilo. Em consideração ao juramento que fizeste a Deus. E agora temos o verso 3. Muito interessante esse verso. Não te apresses em sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Qual é o conselho? Não se apresse a sair da presença dele. Quando a gente vai na igreja, quando a gente está orando, estamos na presença de Deus, buscando sua presença. Então aqui nos dá um conselho que não sejamos apressados, tanto na igreja como na oração. Orar de forma apressada, descuidada, não é o certo. Por quê? Porque ele faz tudo o que quer.
Deus faz tudo o que bem entende. Ele pode. E aí o verso 4, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? O que Deus fala tem poder. Então nós devemos buscar a presença dele e sair no tempo certo, sem pressa. Às vezes, antigamente, quando eu era menor, assim, às vezes, o sermão demorava, ficava impaciente, assim, na igreja, muitas vezes. Aí depois Deus foi mostrando, não, você está aqui para ouvir a palavra de Deus, então procure aproveitar o máximo do que Deus estiver falando ali, os mandamentos, né, estiverem sendo expostos, para observarmos, porque é a palavra dele. E aí, Deus, graças a Deus, foi tirando do meu coração essa pressa que eu tinha. Então, hoje, muitas vezes, pode ser que demore. Mas se Deus tem uma mensagem para ser dita ali, claro, muitas vezes não é o melhor que se demore, mas se às vezes é o perfil da pessoa que está lá passando, paciência, né? Vamos suportando uns aos outros. Aí sendo um motivo também para... Pode falar, Rosana. Isso é um aprendizado, né, Eric? Porque para você aprender a ter paciência, quando o sermão é cumprido, né, fica entediante ficar na igreja, você tem que aprender a gastar tempo com Deus, né? Porque daí o que você ouve lá, às vezes no meio do tédio, você ouve uma mensagem para você. É verdade. E compreender que nós vamos na casa de Deus, então, é para ir na presença do rei. Não é simplesmente para ouvir uma mensagem, para aprender alguma coisa. Isso faz parte também. Mas aí o problema é se for isso, se for alguém que não prega bem, for lá para pregar, digamos, alguém que tem alguns defeitos, prega muito demorado, fala muito no mesmo tom, se perde no raciocínio, às vezes fala muita coisa, é difícil acompanhar. Tem alguns casos assim, mas não. Eu estou aqui não por causa de pessoas, estou por causa de Deus. E tentar o quê? Aproveitar o máximo possível. Tentar aproveitar o máximo possível da mensagem. Isso já foi um aprendizado grande para mim. Muitas vezes eu ia lá e era uma mensagem assim que, sabe, não tinha profundidade. E aí Senhor, me ajuda a entender o máximo que eu posso, aproveitar o máximo dessa mensagem. E Deus ajuda a gente conseguir tirar o máximo de proveito. E cada pessoa tem uma visão diferente, mesmo que não tenha sido da melhor forma possível. Nós não somos, né, perfeitos, nós somos bastante falhos. Então, reconhecendo a nossa fragilidade, buscando em Deus orientação, aí. E era isso que Daniel fazia, ele não se considerava superior aos outros, embora ele fosse muito superior. E o próprio Jesus, ele sendo o sábio, como o sábio, sendo Miguel, ele quando veio aqui à Terra, ele não se colocou numa posição maior, melhor, mas ele se uniu, esteve junto, caminhou próximo daqueles que eram desprezados por causa da sua condição de pecador. Então aqui nós vemos esse princípio de Deus, e que Deus quer que nós tenhamos esse princípio dentro de nós. Vamos lá, agora o verso 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Olha só, o tempo e o modo, né? E outras versões falam. Até é interessante essa. As duas trazem lições um pouco diferentes, assim, o tempo e o juízo. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. E isso junta-se muito bem àquela mensagem que Deus pede que nós proclamemos a todo mundo, aquelas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14.
Nós vamos lá em Apocalipse 14, versos 5, 6 e 7. É a primeira mensagem angélica. E aí nós vemos o quê? Quem pode ler Apocalipse 14, 5 a 7? Posso ler? Ah, tá. Helena não pode ler. Yasmin. Não é Yasmin, é Sônia. É do 5 ao 7? Isso. Isso. Não. Ah, tá. É isso mesmo. É, né? É. Isso. E não se achou mentira, 14, 5 a 7. Não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Muito obrigado. Então ali ele introduz, né? Esse grupo de pessoas foi achado irrepreensível. Então a gente vê que Deus nos chama para uma vida, busquemos, né, uma vida de incorrupção, sem culpa. A lei nos mostra o que é errado, o que é que nos torna culpados. E aí lá fala, em Eclesiastes nós lemos, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E olha só, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. E aqui fala de uma mensagem de juízo. Então, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Chegou a hora do juízo. Quem for sábio vai discernir isso. Vai saber a hora do juízo. O tempo e a hora do juízo. Então, esse tempo e a hora do juízo, esse tempo e o juízo, aqui está dizendo, devemos temer a Deus e dar-lhe glória. E adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como é que eu adoro a Deus? Reconhecendo que Ele é o Criador. E é interessante que o único mandamento das leis de Deus, que lá fala, né, dos mandamentos, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Nos 10 mandamentos, o único mandamento que fala essas palavras de Deus como Criador é o 4º mandamento, é o sábado. Então, como é que eu vou adorar e reconhecer a Deus como Criador? Reconhecendo a autoridade dele nos mandamentos e guardando os mandamentos, observando. E esse mandamento, o 4º mandamento, é um sinal, então, em que eu escolho a Deus como meu soberano, meu Senhor. E se eu aceito isso e faço parte desse corpo, dessa igreja de Deus, que tem esse princípio, né, que procura seguir os mandamentos de Deus, mesmo sendo tão falha e tão cheio de erros, como aconteceu na época de Daniel, aqui nós vemos o que acontece na sequência. Na segunda mensagem angélica, no verso 7, eu vou ler aqui, dizendo com grande voz, no verso 8, e outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação, da sua prostituição. Babilônia deu a beber a todos dessas falsas doutrinas. E aí vem o terceiro anjo. E ele diz o quê? Quem pode ler os versos 9 a 12? Eu leio, Eric. Pode ler. O terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte, quem adorar o monstro e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, beberá o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Todos os que fazem isso serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. Até o 14? Até o 12. A fumaça do fogo que os atormenta subirá para sempre. Ali não há alívio, dia e noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do seu nome. Isso exige a perseverança do povo de Deus, dos que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Obrigado. Então, aqui está a perseverança, na minha diz.
a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse é o segredo, então, a sobreviver a tudo isso. Nós vimos aqui terrível condenação, terrível castigo que vai cair sobre quem? Sobre quem adorar a besta e sua imagem e receber o sinal na sua testa. Mas aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, eles não sofrem isso. O que está de acordo com Eclesiastes 8:5, porque quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Jesus mesmo disse, talvez antes desses momentos, antes de que acabe, né, a oportunidade de salvação, a porta da graça que a gente fala nesse feche, muitos fiéis a Deus vão dar a sua vida, vão morrer, vão ser martirizados. Mas, como Jesus disse, né, não temeis o que se podem matar o corpo e não podem matar a alma. Então, não ter medo da morte, porque em Cristo a morte é apenas um sono. Então não é nenhum mal, é só um sono, um período ali. Depois Jesus vai ressuscitar para uma vida eterna. Então isso muitas vezes pode parecer algo terrível, um grande mal, a gente morrer, mas se Deus sabe o futuro e para ele a morte não é nada. Então, e aí quando a gente volta aqui, a gente vê o que é terrível mesmo, é acabar seguindo esse sistema contrário a Deus. E esse vai incorrer em grande mal. E esse grande mal vai acontecer por quê? É o oposto, como nós muitas vezes vimos em Provérbios, que ele faz aqueles jogos de contraste, né? Fala uma coisa e depois fala o oposto, ó, isso e aquilo. Então a gente pode aplicar o oposto disso. Ó. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Mas quem não guarda o mandamento, e está no singular, percebam, não guarda o mandamento. Um deles só, não precisa ser todos. Mas como lá em Tiago disse, eu quebro um, eu quebro todos. Mas vamos então nos ater aqui a simplicidade. Quebrou um mandamento, vai experimentar o mal. E qual é esse mal? É o juízo, é o castigo de Deus. Então Deus quer que nós percebamos o tempo que estamos vivendo e o juízo, e o modo das coisas. Mas aqui mais especificamente o juízo. E aí, percebendo esse juízo e o tempo que estamos vivendo, Deus quer que nós sigamos a Ele, guardemos o mandamento, porque é somente dentro desses muros de proteção dos mandamentos de Deus que nós temos segurança. E aí, como nós vimos, é o sinal de Deus, de adoração a Deus. O sábado, o sinal da besta é o oposto, que quebrou a lei de Deus, mudou, e aí entra o domingo como uma invenção humana, por poder, influenciado por poder, desejo de supremacia, que aconteceu lá na época dos papas e foi se perpetuando. E esse animal grande, esse animal terrível, esse monstro que fala ali na versão da Cleo, esse monstro aqui coloca, né, a besta, é um animal que simboliza, como Daniel 7, se vocês quiserem depois conferir, animais são reinos, são reis. E esses reinos, esse poder político, então, ele faz o quê? A gente vê na história que aconteceu ali de Babilônia, que deu a todos as nações a beber desse vinho de corrupção. Em Apocalipse 17, mais adiante, ele descreve como foi, como é que era a questão dessa besta. Tinha uma besta que uma mulher estava controlando essa besta. E é o que aconteceu, ela estava por trás. Durante a Idade Média, a Idade das Trevas, em que esse vinho de prostituição foi dado a todas as nações e todos se desviaram da lei de Deus, quem estava por trás era o sistema papal. Por meio dos exércitos, por meio da Inquisição, por meio do poder político, ela estava por trás controlando eles. E eles deviam se render à submissão desse poder, senão ele perseguia. E o livro que a gente tem compartilhado ali, do Grande Conflito, coloca bem esse aspecto. Então, qual é, em resumo, no verso 5 lá de Eclesiastes 8? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Já começou o juízo desde 1844, cumprindo-se a profecia de Daniel 8:14, se não me engano, de que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado.
o dia em que o santuário terrestre era purificado era o dia da expiação, que era o dia do juízo, que era feito assim, ó, uma limpeza de tudo que se havia acumulado, né, um juízo investigativo, para se limpar o santuário. E aí é exatamente isso que começou. Em Daniel 8, 14 fala que o santuário começou a ser purificado depois desse período de tempo. E Deus quer que nós saibamos esse tempo. Por isso que ele diz que o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Osana, pode falar. Além de você discernir o tempo e o juízo, você, guardando o mandamento, guardando é botando na cabeça, né? O mandamento, você não experimentar nenhum mal, a experiência do mal traz conflito, traz angústia, e você vê no rosto isso, né? E quando você guarda o mandamento, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O que atormenta não é a morte, é o medo do sofrimento, porque é um conflito. A hora de deixar a existência, o corpo reage, porque a mente não quer largar, né? Então, aquela briga. E Deus traz paz até nessa hora. É isso aí, e é essa verdade que nós vemos na vida dos mártires. O grande conflito revela exatamente isso, que eles iam para a fogueira, eram queimados, mas estavam felizes, tranquilos, em paz, cantavam hinos. Como isso é possível? Glaucia, pode falar. Toda a tua explicação, tudo que a gente leu agora referente ao versículo 5, assim, acho que abriu um pouco mais meus olhos ainda em relação a tudo que a gente está vivendo atualmente, né? E o quanto que a gente tem que se aprofundar mais na palavra e também cuidar com tudo que tem ao redor, não só Brasil, não só o nosso local, né, mas mundial, para a gente não se levar por notícias que são tendenciosas, né, que querem induzir nós por um caminho, e ainda lendo essa semana algo do White que coloca assim que a gente tem que estar atento a tudo, né? E por isso estar com a nossa mente limpa, o nosso corpo forte, para conseguir discernir o que é de Deus e o que é do inimigo, né? Porque nem tudo está aqui na palavra, mas tudo que acontece no mundo ou está linkado com Deus ou está linkado com o mal. Então, a gente tem a base muito bem solidificada, né? Nesse sentido. Isso aí, a importância de exatamente termos a mente de Cristo para podermos discernir bem, saber a interpretação das coisas. E como que nós temos a mente de Cristo? Guardando seus mandamentos e fazendo parte do seu corpo. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E aí Apocalipse também lá descreve onde está esse grupo, que grupo é este? Apocalipse 19, verso 10, coloca, né, o que é o Espírito, o que é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E aí vem a parte da Apocalipse 12, 17 agora. E irou-se o dragão contra a mulher. A mulher, então, é a igreja. Né? E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, ou seja, aos últimos, os que sobraram. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, essas características dessa igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, é um indício de que essa é a igreja que Deus tem cuidado, que tem sobrado no mundo para defender essa verdade impopular. Que
O mundo não quer aceitar. E é por causa dessa profecia, do entendimento disso, que eu digo por mim, que não importa o que aconteça, não importa as perseguições que eu já sofri mesmo dentro da igreja que eu faço parte, eu entendendo esse grande conflito, você não fica preso ao que as pessoas fizeram, isso, aquele lá. Você entende que quem está por trás é o que? O dragão, porque ele irou-se muito. Tanto que um pouquinho antes, ali em Apocalipse 12 diz, por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Quem está no céu, depois do que aconteceu, que é para ficar feliz. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então Satanás tem grande ira, e ele vai atacar. Então por isso, como Daniel, permaneçamos na igreja não por causa de pessoas, por causa do que fazem ou deixam de fazer para nós, mas por causa do entendimento do que a igreja é, o que ela significa, e que essa é a maneira que Deus estabeleceu para nós fazermos parte do seu próprio corpo e termos a sua mente. Então essa é uma compreensão que um dia todo mundo será esclarecido, aqueles que quiserem vão compreender e vão se unir a esse povo de Deus. E aí Deus vai purificar a sua igreja. E aquelas multidões que hoje estão dentro da igreja, mas não estão de coração e que têm infelizmente sido um mau testemunho, que não sejamos nós, né? Esses sairão, vão deixar de uma vez. E aí isso está muito próximo de acontecer, né? Porque o tempo está próximo. Rosana, quiser falar, pode. Eric até ia comentar um pouquinho sobre isso. Eu tenho percebido isso acontecendo. Já está começando a acontecer. E está ficando de uma maneira muito intensa isso. E como a gente precisa buscar cada dia o Espírito Santo para a gente se manter em pé, para a gente perseverar até o fim. Eric, duas coisas. Onde é que está escrito aquela passagem? Eu sei que é Apocalipse, mas eu não risquei. É que fala que quem não vai entrar no céu serão os covardes, e depois termina com os mentirosos. Onde é que está escrito isso? Se não me engano... No capítulo 22, mais ou menos lá pelos versos 14, 15. Isso aí, 22, 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Não é essa não. Aqueles que, não é essa não, é aquela que fala que começa com os covardes e depois termina com os mentirosos. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas e aos que se prostituem, e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, eu estava vendo essa passagem, Eric, que fala assim: quanto, porém, aos covardes, covarde é tímido, e diz que covardia e timidez, né, aos incrédulos, aos abomináveis, covarde é aquele que conhece, mas não tem coragem de agir. E o mentiroso, que está lá no último, é aquele que conhece, mas não vive o que conhece. E a gente corre o risco dentro da igreja. Vocês estão falando uma coisa certa. A gente está vivendo, assim, uma pressão muito grande. A situação do país incomoda muito. A situação mundial incomoda muito. A gente olhar para a família, olhar para a igreja, a responsabilidade da gente como líder da igreja, e o fato da gente saber essas coisas, e a gente ter sabedoria e discernimento para compartilhar e motivar a igreja a também querer, porque só vai não cair quem estiver em pé, e em pé não significa que eu sou boa, não é isso. Deus me deu a oportunidade de poder compartilhar aquilo que eu estou aprendendo. Então, é a importância, né, de nós que buscarmos a Deus
força, poder para não sermos tímidos, né? Mas nos levantarmos para defender a verdade. E esse é o chamado que Deus nos faz, né? Para nós nos levantarmos. Me lembra um texto lá em Efésios 5:14, se não me engano. Quem achar aí e quiser ler, pode ler. Efésios 5:14. Posso ler? Pode ler. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, despertar porque estamos dormindo, e aí nos levantarmos porque estamos caídos. E quem que vai fazer nos dar a luz? Cristo nos iluminará, nos esclarecerá. E aí vamos fazer as coisas buscando a glória da cabeça, para que a cabeça brilhe, que Jesus é o cabeça da igreja. Então essa luz que ele nos dá, nós devemos transmiti-la a todos para a glória de Deus, para a glória de Cristo Jesus. Isso aí. Então agora voltando lá para Eclesiastes capítulo 8. Foram esses 5 versos hoje. Nossa, já deu 8h30. Tão bom. O verso 6 só conclui o que nós vimos ali, porque para todo o propósito há seu tempo e juízo, e modo, né, outras versões dizem. Para todo o propósito tem o tempo e o modo certo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Grande é o mal que pesa sobre os homens. Então a única forma de nós escaparmos desse grande mal, nós vimos guardar o mandamento de Deus. E assim, buscando a sabedoria de Deus, buscando seguir o que Ele nos diz, nos tornando amigos dEle, procurando fazer o que Ele nos pede, nós entenderemos o tempo e o juízo, o tempo e o modo certo de agir, o quando falar e quando deixar de agir. Não seremos tímidos, mas não sairemos falando no momento errado. E aí, esse é o que Deus quer nos ensinar, a sabedoria. Então vamos orar agora para encerrarmos, pedindo a Deus e a direção nessa semana. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelos teus ensinos, pela tua palavra. Pedimos agora humildemente o teu Espírito. Enche-nos o coração do teu Espírito, Pai. Dá-nos sabedoria e discernimento. Sabemos que é por meio do teu Espírito que nós podemos discernir as coisas. Por meio do teu Espírito podemos ter a mente de Cristo. E nós queremos isso e clamamos. Por favor, ensina-nos e orienta-nos. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana toda. Domingo que vem é bem provável que eu não consiga participar, e nem no outro. Então, se puder gravar, eu agradeço.